Romanos capítulo 5, versículo 3 até o 11, hoje é o trecho, hoje é a sessão que nós vamos aqui estudar da carta de Romanos. Diz o seguinte, versículo 3, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo um homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos, o que, queridos? Pecadores. Isso. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Pois se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele por meio da morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora recebemos a reconciliação. Amém? Só coloca, por favor, na corrigida, Bruno Paulo. Pode ser tanto a Fiel quanto a revista, tá? Então vamos lá então, queridos. Pastor, o que está acontecendo aqui? O que Paulo agora nesse momento? Qual é o trecho que nós estamos? Então, para a gente poder entender o que está acontecendo, né? De repente, quem pega agora não entende o que está acontecendo. Então, semana passada, eu comecei a tratar com vocês, em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, sobre os benefícios da justificação. Então, o que Paulo começa agora nesse capítulo 5? A tratar o seguinte, ok, nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Ok, sou uma pessoa agora justificada, me tornei uma pessoa justa agora diante de Deus. E tá, Paulo, quais são os benefícios? Quais são os efeitos? O que isso muda nas nossas vidas, na questão prática? O que isso muda? E aí no versículo 1 e 2, o que Paulo fala para nós? Volta no verso 1, obreiro Paulo. Olha o que ele vai dizer. Que o fato de nós termos sido justificados produziu algumas coisas, né? Trouxe alguns benefícios para nós. O primeiro benefício, que é o que nós ressaltamos semana passada, foi paz com Deus. Então ele está dizendo agora que nós não estamos mais em conflito com Deus. A guerra que havia entre nós e Deus se cessou. Se estabeleceu agora um acordo de paz. E entre nós e Deus há simplesmente o que, irmãos? A paz. Então Deus não está mais irado comigo, Deus não se ira mais com você, Deus não tem mais raiva, Deus não se irrita, Deus não tem mais nada disso contigo. Deus agora é só paz e amor, quem está entendendo? Amém? Deus é literalmente só paz e amor com você agora, tá? Aí ele fala no versículo 2, verso 2, obreiro Paulo, o seguinte, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes. O que significa isso, queridos? Que o segundo benefício que ele vai destacar para nós é o seguinte, agora vocês estão vivendo dentro da graça, debaixo da graça, uma vida na graça. Ou seja, vocês agora vivem uma vida plena debaixo do favor de Deus. Agora vocês estão agora de fato dentro desta graça, né? Colocado nesta graça. Eu até comentei, a bolha da graça é onde nós caminhamos agora. E ele diz que por causa desta graça, nós estamos firmes. Ou seja, estamos tantos firmes na graça e essa graça nos mantém de pé. Então, o que vai sustentar agora a minha caminhada, o que vai sustentar a minha jornada aqui nessa terra, é justamente o quê? A graça de Deus. E aí, eu não sei se você se lembra, mas eu até comentei também. É por isso que, de repente, a gente vê muitos crentes que vivem de alto
né? Vive assim, né? Alto e baixo. Ora ele está firme, ora ele está ali agarrado com Deus, ora ele fala, agora vou que vou. E de repente bate aquele desânimo, ele fala, quer saber? Eu sou um pecador, como eu falho. Ele vive assim. Mas por quê? Porque ele acha que ele que tem que se sustentar, que é ele que tem que estar de pé, por ele mesmo. E aí a Bíblia está mostrando que não, é a graça que vai nos sustentar nessa caminhada, nessa jornada. É essa graça que nos fortalece, é a graça que nos coloca o quê? De pé. Foi o que Paulo diz lá na segunda carta aos Coríntios 12, né? Que a graça de Deus era tudo que ele precisava, essa graça de Deus. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Nas fraquezas. Amém, queridos? Então esse aqui é o segundo benefício. E o terceiro é aquele ali, ó. E nos gloriamos na esperança do quê, queridos? Da glória de Deus. E aí eu expliquei para vocês o seguinte, que a palavra gloriamos aqui, ela pode ser traduzida como o quê também, amados? Como alegria. Lembra disso? Como alegria, como satisfação. Então ele está falando que o terceiro benefício é que nós vamos experimentar o quê? Alegria, amém? Mas por causa do quê? Da esperança de nós um dia, e nós sabemos disso, estaremos participando do quê, amados? Da glória de Deus. Estaremos um dia lá diante dele, amém? Então esse foi os 3 benefícios que nós falamos aqui semana passada. E aí então agora no versículo 4, pode entrar o obreiro Paulo, versículo 4, Paulo, versículo 3, o próximo versículo. E aí, então, no versículo 3, Paulo, então, vai começar aqui a discorrer para nós algo interessante. Que eu coloquei, irmãos, como as garantias da justificação ou a segurança, né, da nossa justificação. Porque ele vai dizer o seguinte, depois que ele traz para nós, que ele nos explica, que ele fala quais são os 3 benefícios que nós acabamos recebendo por conta da justificação, o que ele traz também? Olha agora o versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos aonde, amados? Nas tribulações. Então aqui agora, neste momento, o apóstolo Paulo, ele começa a trazer para nós, né? Ele começa a trazer para nós agora, digamos, no sentido mais prático da coisa. É como parece que a coisa vai começar a correr agora. E aí é interessante porque o que ele quer dizer para nós? Que essa alegria, ela não é só algo simplesmente, queridos, que nós vamos experimentar futuramente, ou algo que nós vamos experimentar só lá no dia do Senhor. Mas ele diz que essa alegria, ela pode principalmente se manifestar, e aqui é um ponto interessante do que ele vai colocar para nós, que você também pode ter alegria principalmente nos dias difíceis, nos dias complicados, nas circunstâncias difíceis da vida, ou seja, em meio ao que, querido? As tribulações. Então ele fala que essa alegria que nós recebemos, a gente pode, queridos, ter ela no dia mais complicado, no dia mais difícil da nossa vida. É onde você pode também experimentar dessa alegria. É onde você pode ter dessa alegria. Eu sei que para o mundo, como assim alegria nas tribulações? Observa que o texto diz que não é alegria por causa das tribulações. Não é que a gente é sadomasoquista e gostamos de sofrer, não é isso. É que ele está dizendo que no meio ali da dificuldade, da luta, da circunstância, das oposições, das tribulações, das pressões da vida, no meio disso tudo, no meio de uma má notícia, de um mau acontecimento, da perda de alguém, quer dizer, de alguma coisa que venha me afligir, que venha me gerar angústia, ou seja, mesmo no meio disso tudo, eu posso experimentar o que na minha vida, queridos? Alegria. Eu posso me regozijar, eu posso ter satisfação. É isso que ele está mostrando ali. A gente pode, se no meio disso tudo, ainda se alegrar. Olha que coisa, queridos. E isso é algo, amados, que só os justificados podem experimentar. Ou seja, só os justificados, aqueles que já foram justificados, é que podem experimentar o quê, pastor? Alegria no meio das tribulações. Isso, passando pela prova, né? Dando glória a Deus. Somente quem? Nós é que possamos passar por isso.
Porque em comparação de quem está lá fora, né, as pessoas quando estão sofrendo, as pessoas quando estão passando alguma dificuldade, quando estão passando luta, elas não conseguem enxergar no meio disso, elas não conseguem ver no meio disso, queridos, alguma coisa positiva, alguma coisa boa, alguma coisa que de fato possa alegrar, porque para elas sofrimento é sofrimento e acabou. Só que a Bíblia está nos mostrando, e Paulo está dizendo, que sim, mesmo em meio ao sofrimento, nós podemos o quê? Nos alegrar. Nós podemos o quê, amados? Festejar. Olha o que ele está falando, celebrar, porque a palavra gloriar aqui é o sentido de uma alegria extrema, uma satisfação extrema. E aí é que é interessante, mas só os justificados experimentam isso, pastor? Só os justificados experimentam isso. Só quem é justo experimenta isso. É como eu já falei para vocês aqui, eu não sei se eu comentei, se foi na semana passada ou não, mas você já foi num velório de um crente e um não crente? Quando um crente parte e quando um não crente parte. Como é que é o velório do não crente? É um desespero. Irmãos, eu né, como pastor, eu digo para você, é uma situação complicada. Posso falar? Eu não sei nem o que dizer no momento desse. Como pastor é complicado, você não tem noção, né? E dependendo até apanha, é verdade. Então assim, ó, a gente não sabe nem o que dizer nesta hora, né? Por que não? Porque no velório do crente, a gente sabe, tá com o pai, venceu, vai receber a coroa da vida, vocês estão entendendo? Né? É diferente. E por mais que as pessoas se entristeçam nos velórios de um crente, mas é interessante que lá no fundo a gente tem aquele consolo. É ou não é verdade? Lá no fundo a gente sabe, mas graças a Deus agora ele está nos braços do Pai. É engraçado, a gente até fala, acabou para ele esse mundo. Agora ele está no Senhor. A gente se consola. Então eu estou te falando isso porque para nós, os justificados, mesmo diante, irmãos, da pior atrocidade do mundo, da maior calamidade que possa acontecer, nós conseguimos ainda o quê? Nos gloriar, nos alegrar, ter essa satisfação. Está dando para entender? Nós conseguimos isso, que é algo que nós experimentamos, que nós, queridos, podemos experimentar. Agora, pastor, eu não sei, como é que eu posso me alegrar no meio disso? Como é que eu posso gloriar no meio do que eu estou vivendo ou passando? Como é que eu posso me gloriar diante de tudo isso que eu posso estar vivendo hoje? E aí aqui também tem um detalhe, né? Antes de eu comentar sobre isso. É que é óbvio que o fato de nós sermos justificados não evita as tribulações. É interessante você entender isso. Não evita por quê, pastor? Porque nós ainda vivemos aonde, irmãos? Em um mundo caído. A gente não pode esquecer disso. Então não é o fato de agora eu ser justificado, que eu nunca mais agora vou passar por luta, por dificuldade, por alguma provação, no sentido da minha fé ser desafiada. Quer dizer, nunca mais vou passar por isso, pastor. Não, engano. Né? Até o próprio Senhor Jesus disse para nós, no mundo nós teríamos o quê, irmãos? Aflições. Mas tende o quê? Alegria. Porque eu venci o mundo, amém? A esperança nossa aí, amém, queridos? Então, quer dizer, tem de alegria, bom ânimo, se animem, levante-se, porque eu venci o mundo. Então, nós temos como, em meio às tribulações, nos alegrar, amém, queridos? Agora, por que, pastor, que mesmo no meio das tribulações, nós podemos nos alegrar? Por que disso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pular para o versículo 5, depois eu volto para o 3 e para o 4, para você entender que Paulo vai nos mostrar o processo que a tribulação ela vai gerar em nós. Só que antes disso, eu preciso te dar bases, colocar algumas bases. Porque eu vou te falar uma coisa, se você ler assim, diretamente do jeito que está aí, é uma coisa, fica até uma coisa assim, eu falando de mim mesmo, né? Uma coisa meio ilógica, a maneira como vai sendo colocada ali que Paulo está trazendo, tá bom? Mas primeiro lanço as bases e aí eu volto e você vai entender por que eu posso me alegrar no meio até mesmo das tribulações que nós venhamos a sofrer ou estamos sofrendo, ou seja, ou passando por algumas delas. Então, versículo 5, ele vai dizer o seguinte, pastor, quais são as garantias? É isso que você tem que entender. Por que mesmo em meio às tribulações, eu posso me alegrar? Porque o crente, o justificado, ele tem algumas garantias. Ele tem algumas
entre aspas, seguranças. Ou seja, o justificado, ele tem segurança. Ele tem garantias. Olha que coisa, irmãos. Deus nos deu garantias. Que mesmo que passemos por alguma tribulação, Ele nos deu algumas garantias para que eu e você pudéssemos o quê? Em meio a tudo isso, nos alegrar. Amém? Nos alegrar. E isso é algo que só os justificados podem o quê, amados? Experimentar e possuem. Amém? Então nós vamos entender agora que Paulo vai apresentar para nós essas garantias que nós temos. Por isso a gente se alegra. E aí ele começa. Primeiro, a esperança não traz o quê? Confusão. Ou seja, o que significa isso? Que a esperança não nos decepciona. Não falha. Essa esperança que nós recebemos, dessa expectativa confiante de que no futuro, de fato, as coisas serão melhores. Quer dizer, será incomparavelmente. Ele está dizendo, isso não falha. Isso é certo. Amém, queridos? E nós temos essa convicção. Como eu já tenho dito aqui, não é como a esperança do mundo. Por quê? A esperança do mundo é uma esperança vazia. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas e a nossa esperança, irmãos? Ela é vazia, queridos? Sim ou não? Ela não é vazia. Amém? Quando Jesus lá, por exemplo, em João capítulo 14, disse, olha, eu vou para o meu Pai e eu vou preparar o que para vocês? Moradas. Quer dizer, a gente tem essa convicção, essa expectativa futura que, de fato, o Senhor nos preparou. O que Ele está nos preparando, o que está nos aguardando. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E isso é certo. Amém, queridos? Então a nossa esperança, ela não é o quê? Uma esperança vazia. E aí que é interessante, porque diante desse mundo, o nosso olhar, isso aqui é interessante, tá, igreja? Diante desse mundo, o nosso olhar tem que estar para onde? Para essa esperança. A gente chama de esperança cristã. E eu te falo, o crente precisa entender o que é esperança cristã. Porque a nossa esperança, ela tem garantias. Amém? Está muito bem assegurada isso. E nós temos a certeza. Está assegurada pelo quem? Pelo próprio Pai. Amém? Pela obra de quem? Do Filho. Por isso essa esperança está o quê? Assegurada em nossos corações. Então diga assim, a esperança nunca vai me decepcionar. Fala assim, eu posso ter expectativas boas acerca do meu futuro. Amém? Porque, igreja, pensa comigo. Qual é o maior medo da humanidade? É o amanhã. O que será do meu amanhã? Conforme vai passando a idade, é ou não é? Vai passando a idade, a gente vai envelhecendo, vamos perdendo a força, vamos perdendo o vigor, porque quando a gente tem força para trabalhar, você fala, não tem problema, vou trabalhar, eu dou um jeito. Mas quando isso vai se perdendo? Então a gente fica como? O que será do meu o quê? Mas o seu amanhã está nas mãos de quem? Quem está segurando esse seu amanhã? Aleluia! Amém? Diga assim, o meu amanhã está nas mãos dele. Glória a Deus. Amém? Aí o que é interessante? Agora, por que a esperança não me decepciona? Por que a esperança não nos decepciona? Olha só isso. Por quê, pastor? Aí ele fala aqui, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha para mim, qual é a garantia na qual eu posso me alegrar em meio às tribulações? Diga comigo, o amor de Deus. O amor de Deus. Por isso que eu falo, esse Romanos capítulo 5 é maravilhoso, irmãos. Porque Paulo está dizendo para mim e para você que é a maior garantia de que nós podemos nos alegrar, mesmo em meio às tribulações, às lutas, é do que, irmãos? É do amor de Deus. Eu estou te falando isso, por quê? Por que Paulo está trazendo isso para nós? Porque, queridos, o que acontece? Quando a dificuldade bate a porta, quando a tribulação chega, qual é a tendência natural nossa? É questionar aquela tribulação. E a primeira coisa que a gente questiona é justamente o quê?
É se Deus está com a gente. Por que Deus está permitindo? Por que eu estou passando por isso? Entendeu? Será que Deus não me ama? Porque se Deus me amasse, eu não estaria passando por isso. Se Deus me amasse, eu jamais estaria enfrentando isso. Se Deus me amasse, nunca que isso aconteceria. Ou Deus não me ama, porque de repente eu posso estar fazendo alguma coisa que desagrada a Ele. Isso que eu estou passando pode ser, de repente, será que algum pecado? Alguma falha? Algum erro? Será que alguma coisa que eu estou cometendo e aí está desagradando a Deus e Deus está deixando de me amar? Aí é onde o crente ele não se alegra mesmo no meio do quê? Da tribulação. Mas por que muitos não se alegram? Porque eles não entendem, queridos, o que é o amor de Deus. Eles não entendem o que é o amor de Deus. E que, na realidade, a maior garantia que nós temos, a garantia dos justificados, a maior garantia que nós temos da nossa justificação, é o que Paulo está colocando ali, a base? O amor. Então, Paulo está dizendo assim, ó, não coloque em xeque o amor de Deus por causa daquilo que você está passando ou vivendo na sua vida. Não coloque em xeque o amor de Deus por causa dessa circunstância. Nunca duvide, que ele está falando? Que Deus te ama. Nunca coloque a circunstância, queridos, acima do amor de Deus. Não meça o amor de Deus pela circunstância que você está passando ou vivendo. Nunca calcule assim. Porque nós temos essa tendência de logo achar o seguinte, de querer medir o amor de Deus por aquilo que estamos passando ou vivenciando. Entendeu como é que é? E aí Paulo está mostrando para nós que, olha que interessante, é justamente o amor de Deus que nos dá o quê? A garantia de nós nos alegrarmos. Entendeu como é que é, queridos? Então não importa o que você está passando, deixa eu te falar uma coisa, Deus te ama. Amém. Glória a Deus. Não importa o que você está enfrentando, Deus não deixou de te amar. Deus, Ele o quê, irmãos? Te ama. Amém? Ele o quê? Te ama. E aí o que é interessante? Esse amor, no qual a Bíblia está dizendo que Ele nos ama, Ele está dizendo que é evidenciado, olha que coisa, hein? É evidenciado pela presença de quem? Do Espírito Santo. Então Paulo está dizendo assim, se Ele não amasse vocês, vocês acham que Ele teria dado para vocês, que Ele teria dado a vocês o Espírito Santo? Vocês acham isso? Se Ele não amasse, Ele não teria dado o Espírito Santo. Não, peraí. O fato que Ele ama vocês é que Ele deu quem? Quem a quem? O Espírito Santo a nós. E aí ele diz algo interessante, que o amor de Deus é derramado por causa de quem? Do Espírito Santo. Aonde? Em nossos corações. Então o que significa isso? Que o amor de Deus, que poderia ser algo distante, subjetivo, acaba se tornando algo objetivo, próximo. Algo que nós podemos experimentar. E como é que a gente pode experimentar esse amor? Como é que a gente pode sentir esse amor? Ele fala, por causa de quem? Do Espírito Santo. E o que é interessante? Quando ele fala disso, o que ele está mostrando para nós? Que a principal função do Espírito Santo na vida de um justificado é dizer para nós, Ele te ama. Amém. Glória a Deus. Principalmente naqueles momentos que você duvida que Ele te ama. O Espírito Santo vem para quê? Ele nunca vem para te acusar, quem está entendendo? Ele nunca vem para apontar o seu pecado. O Espírito Santo vem para quê, irmãos? Para te convencer do quê? Que você é o quê? Amado. Oh, glória. Diga, eu sou amado, eu sou amada. Esse é o papel do Espírito Santo. Ainda que você pecou, o que ele vai dizer? Mas você não deixa de ser amado de Deus. Ele te ama. Olha que coisa. Aconteça o que acontecer, Ele te ama.
Tá entendendo? O que houver, entenda, ele o quê? Te ama. Então o Espírito Santo sempre vai dizer o seguinte: você é amado. Você é amada. Glória a Deus. Entendeu como é que é? Mas estou passando aqui, ei, não se esqueça, as pessoas vão dizer, você é amado, é amada. Então diga de novo, eu sou amado, eu sou amada, diga. Diga assim, Deus me ama. Irmãos, é aí que está a nossa segurança, viu? É o amor de Deus, hein? É aí que está a nossa segurança, a nossa garantia. É o quê, queridos? O amor do quê? O amor de Deus. Quem está entendendo aqui? Então diga para quem está perto de você, você é amado de Deus. Fala para essa pessoa. Fala, ele te ama. Fala, ele te ama. Ô, glória! Aí Paulo agora vai nos trazer o entendimento desse amor, a natureza do amor. Ele vai trazer para nós. E aí o que ele vai explicar? Versículo 6. Olha o que ele vai dizer para nós agora. Sobre esse amor, tá? Paulo, por que o amor de Deus é a minha garantia? Por que eu posso ter garantia? Por que, Paulo? Aí ele vai dizer, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Então agora ele começa a mostrar para nós esse amor de Deus na prática. Por que eu posso ter essa garantia de que Deus me ama? Aí ele vai começar a mostrar para nós, para ver se a gente entende. Então a primeira coisa ele diz, vocês eram o quê? Fracos. E o que mais? E ímpios. Então, primeira coisa, o que essa palavra fraco significa na Bíblia? Incapacitados. Ou seja, sem capacidade. O que significa? Vocês não tinham como se salvar. Entendeu? Vocês não tinham força, vocês não tinham capacidade, vocês não tinham nada a oferecer a ele. Compreendeu? E segundo, vocês eram o quê? Ímpios. Falando sobre o quê? A nossa natureza, o que nós carregávamos. Quem nós éramos. Então nós éramos o quê, irmãos? Fracos e ímpios. Mas o que a Bíblia diz? Que Jesus morreu por quem? Não é simplesmente por nós. Eu sei que é por nós. Mas a Bíblia fala que ele morreu por que tipo de gente? Pelos ímpios. Por quem que ele morreu? Você entende o que é a palavra ímpio, né, irmão? Você entende isso, né? Ímpio, sem piedade. Que não tem pio, de piedade. Não pratica piedade. Queridos, olha o que ele está dizendo. Por que tipo de gente que Jesus morreu? Por que tipo de gente? Porque a gente acha que Jesus só morreu para quem? Para gente boa. Para quem é santo. É importante você ter essa noção. Porque a gente acha isso, que Jesus morreu pela Madre Teresa de Calcutá. Quem está entendendo? Por pessoas que praticam boa. Não, por esse tipo de gente, sim, Jesus morreu para esse tipo de gente. Mas ele está dizendo o seguinte, não se esqueça por quem Jesus morreu. Pelo tipo de gente que Jesus morreu, e esse tipo de gente inclui quem? Nós, irmãos, quem nós éramos. Não é verdade? Então ele começa a mostrar para nós por que o amor de Deus é a nossa garantia. Porque ele fala, olha por quem Jesus morreu. O tipo de gente que ele morreu. O tipo de pessoa que ele morreu. Em favor de quem que ele morreu. E aqui você começa a entender a graça. Porque, irmão, pode falar. Ó, eu estava vindo para a igreja, não vai para onde, filho? Eu falei, para a igreja. Sim. Tu acha que Deus está dando ouvido para você, uma pecadora? Eu falei, mas ele vai à busca de quem está salvo? Isso. Não, vai à busca de mim. Isso. Perfeito. Porque a ideia que nós temos é justamente essa. Ele não vai salvar quem está salvo. Ele vai Não, salvar quem está isso, perfeito, perfeito. Então a ideia que o mundo tem é justamente essa. Do que, queridos? Que Deus ama somente aquelas pessoas santas, que fazem boas obras, que faz caridade, que são muito beatas, cidadão de bem. Eles acham isso. Só que Paulo está dizendo, ei, é justamente o contrário. Entendeu? É isso aí, perfeito. É justamente o quê? O contrário. Até porque, se não houvesse ímpios, qual a finalidade dele morrer em favor de pecadores? Ele morreu justamente para salvar quem?
os fracos. Oh, meu Deus do céu. Os incapacitados, irmãos. Amém? Os ímpios, irmãos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E aqui ele está o quê? Na verdade, ele está nos lembrando. Você vai entender. Mas ele quer mostrar para nós primeiro o quê? A natureza desse amor. Amém? Que morreu em favor de quem não presta, de quem não vale nada. Vamos falar bem claro? É isso que ele está falando ali. Ó. Vocês não valiam nada, não prestavam, né? Como dizia meu avô, né? Não valia a comida que come, mas ele morreu por você. Isso é graça, não é, irmãos? É graça. Aí ele segue. Primeiro ele fala sobre isso, né? A capacidade. Por quem? Vai, Obreu Paulo. Aí ele diz, porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. O que ele está apresentando agora? Como é o amor do homem. Ou seja, se o homem um dia tiver que morrer por alguém... Se ele morrer por alguém, ele vai morrer por quem? Se isso acontecesse, quem está dizendo ali? Paulo está dizendo assim, eu não tenho muita garantia de que alguém morra por alguém, que algum homem, né, uma mulher, um ser humano, morra por outro ser humano. Eu não tenho muita garantia disso não, Paulo está dizendo. Mas se acontecesse, ele morreria por alguém que fosse uma pessoa boa, caridosa, uma pessoa que, né, boas ações. Sim, por ele eu posso até morrer, não é verdade? Mas por aquele bandido, Deus me livre. Porque ele está mostrando para nós, queridos, um contraste de como é o amor humano. E o amor humano é assim. Não é? O irmão João é uma bênção. Eu amo o irmão João, até ele pisar no meu calo. Entendeu como é que é o amor humano? O amor natural, o amor do mundo, o amor é esse, né? Gente boa, irmão João, mas pisou no meu calo, contrariou, não vale nada, não presta. Não fez a minha vontade, eu vou te falar, viu? Esse aí eu vou te dizer. Não é assim? É o que ele está dizendo. Quer dizer, se você é bom, bom comigo, tem tudo, né? Como diz, os amigos, tem tudo, os inimigos... É a lei, não é assim que é dito, é o dito. Então é assim. Então ele está dizendo, ó, e olha que ele fala, talvez por um justo nem morra. Talvez uma pessoa boa pode até ser. É isso que ele está falando para nós do amor humano, para a gente poder fazer um contraste. Com o quê? Com o amor de Deus. Isso, para a gente poder entender como é o amor de Deus em contraste, em vista ao amor humano, ao amor mundano, ao amor dos homens. Como funciona. Está dando para entender? E aí ele fecha no versículo 8, essa parte, sobre o amor de Deus, dizendo, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia, igreja! O que ele está dizendo para nós aqui é o seguinte, olha, a maior prova que Deus te ama, a maior prova do amor dele, não é porque você está passando o que você está passando, ou o fato de você não passar, não deveria passar o que você está passando. Porque, voltando ao que eu comecei lá no início, muitos de nós, quando passamos por tribulação, a gente acha que Deus o quê? Não nos ama. Entendeu? Só que quem está falando? A maior prova do amor dele está onde? Olha para a cruz. Aleluia! Ele está dizendo a maior prova que o Senhor nos ama, a maior evidência. Não é porque você não passa por situações difíceis. Ele falou, não é nisso que tem que se apegar. A maior prova foi a cruz. Quem está entendendo, igreja? É aqui que Deus demonstra o amor dele, que não é um amor só em palavras, mas um amor que foi demonstrado. Então eu te falo, se ninguém nunca fez uma prova de amor para você, é uma prova de amor, tá ali, a maior prova de amor, queridos, que alguém pode amar. Amém? E aí ele fala, mas por que isso é a maior prova de amor? Porque ele fala, porque quando nós ainda éramos o quê? Quem morreu por nós? Eu e você não valia nada,
E ele o quê? Morreu por nós. Tem noção disso? Que eu e você, irmão, não valia nada, significava nada. Não tinha nada de bom. Pensa em tudo que você já fez na sua vida. Pensa, irmão. Pensa, irmão. E ele já tinha morrido por você. Ele já tinha entregado a vida dele em seu favor. É importante você entender isso, porque o amor de Deus, por isso que a gente fala, qual é a natureza do amor? A natureza do amor é incondicional. Ou seja, Deus não impõe condições para te amar. Ou seja, Deus não fala assim, ó, olha só, dona Lúcia, se a senhora for boazinha, eu te amo. Se a senhora praticar coisas boas, eu te amo. Se tiver um bom comportamento, eu te amo. Não, a Bíblia está mostrando para nós o seguinte, que esse amor é de graça. Não tem méritos. Deus não nos ama porque há méritos. Porque nós somos condicionados assim. A forma como papai, como mamãe, demonstraram, às vezes, o amor deles para conosco, era uma coisa meio complicada. Por quê, irmãos? Porque eles mediam a partir do nosso comportamento. E a gente cresceu assim, não é? Quer dizer, se eu fizer o que é certo, papai e mamãe me ama. Mas se não fizer... É para falar assim, meu filho, nós somos mesmo. Entendeu como é que é? É, tem que fazer por onde, não é assim? Só que o que ele está mostrando ali? Que você não tinha feito nada, nem por onde, nem por aqui, nem por lá. É, sim. Mas a gente cresce, né? A gente cresce dentro disso. Entende como é que é? Achando o quê? Que ele me ama menos ou que ele me ama mais. E isso é condicionado do comportamento. Os pais têm vários filhos, né? Isso. Aí a gente acha que o pai gosta mais. Prefere mais o outro do que o outro. Aí a minha mãe fala assim, é porque o seu irmão bebe, eu me preocupo mais. Então o que ele está mostrando para nós? Que o amor, olha só, ele independe do que você faz ou deixou de fazer. Ele vai sempre o quê? Te amar. Porque entenda isso, quando você não valia nada, ele já te amava. Então, estou percebendo que o amor de Deus, ele independe daquilo que a gente fez ou deixou de fazer. É interessante isso, porque esse amor é uma iniciativa dele, foi ele. Eu costumo chamar esse Romanos 5, 8 de o João 3,16. Esse é o João 3,16 de Paulo. Onde está dizendo que Deus, ele prova, quer dizer, ele nos ama. Qual é a maior prova? Quando você era pecador, ele morreu por você. Você não tinha mérito. Entende? Você não tinha nada de bom. Você não carregava nada. Olha que coisa, né? Só fazia besteira. Mas ele já o quê? Já te amava. Aleluia, igreja. Glória a Deus, igreja. Amém? Por isso eu posso me alegrar aonde? No meio do quê? Das tribulações. Por quê? Porque ele me ama. Eu tenho o amor de Deus sobre a minha vida. Deus nunca vai me abandonar, quem está entendendo? Deus está comigo, o amor dele está sobre a minha vida. Aleluia! Aí ele vai dizer mais, ó, garantia. Primeira coisa, é o amor de Deus. Qual é a nossa maior garantia? O amor de Deus. E aí ele vai mostrar isso para nós. Como é que a gente tem que ter a visão por causa desse amor e do que Jesus fez por nós. Os próximos 3 últimos versículos, 9, 10 e 11. Vamos lá, verso 9. Aí ele diz o seguinte, ok, então se ele amou vocês quando vocês eram pecadores, o que vocês têm que entender agora? Paulo está dizendo assim, tá? Logo, muito mais agora, quer dizer, agora o quê? Antes vocês eram o quê? Pecadores e ele já o quê? Nos amou. E agora? Que vocês o quê? Foram o quê? Justificados. Quem entendeu? Quer dizer, se naquele tempo, se quando você era pecador, você já poderia ter a garantia do amor dele, quer dizer, ele morreu por você quando você não valia nada, e agora é uma nova criatura, que você nasceu de novo, que você é filho de Deus, que o Espírito habita em você, que a obra foi feita em você, e agora? Paulo está dizendo, a garantia é muito maior, quem entendeu, querido? Então está dizendo, logo muito mais, e esse muito mais de Paulo é maravilhoso. Porque a ideia ali é para você entender o seguinte, excede ainda, é algo muito mais além do que aquele amor de quando você era um pecador, pecadora. Que você não tinha mestre, que você não tinha nada, você não era nada.
Então ele está dizendo, agora, saiba de uma coisa. Você foi justificado pelo quê? Sangue. O que é o sangue? A obra da... Aí ele vai dizer algo interessante. Seremos por ele, por meio de Deus e de Cristo, salvos da ira. Então presta atenção. Ele começa a trabalhar assim, ó, esses 3 últimos versículos. O agora e o depois. Porque a gente não pode esquecer, ele está falando da esperança, lembra? Esperança é algo futuro. Ok? Ele também está trabalhando assim, ó, o mais difícil para o mais fácil. Quer dizer, o mais difícil Deus fez, que foi justificar pecadores. Ou seja, pessoas que estavam, como é que a gente fala, no corredor da morte, condenados, carimbado, é condenado, né? O caso encerrado, não tem mais o que fazer, não tem mais instância a recorrer, não tem mais nada. E Deus revertiu o caso. De condenado, ele conseguiu o quê? Absolver a gente. Quer dizer, o mais difícil ele conseguiu fazer. Aí ele fala, e você não acha que ele vai nos salvar do quê? Da ira. Quem lembra que nós começamos a ler sobre a ira lá no capítulo 1, versículo 18? Lembra? O Breu Paulo, põe para nós rapidinho, só para a gente poder lembrar aqui. Porque a gente está lendo a carta. Porque do céu se manifesta o quê? A ira de Deus sobre o quê? Toda impiedade e injustiça do quê? Dos homens. Então lembra que ele fala, qual é o problema do homem? Que ele está debaixo do quê? Da ira de Deus. Só que no nosso caso, nós seremos o quê? Salvos do quê, irmãos? Da ira. Volta lá ao Breu Paulo. Então ele está dizendo o seguinte, vocês, por serem justificados, vocês têm a garantia que serão o quê? Salvos da ira de Deus. Porque a gente não pode esquecer que a ira de Deus é uma reação ao pecado. E hoje eu não carrego mais a culpa do pecado. Quem está entendendo? Eu não carrego mais a condenação. Então Deus vai derramar a ira dele sobre mim por quê? Não tem como Deus derramar mais. Amém, queridos? Amém. A única coisa que Deus dá para mim é o quê? O amor dele. Deus me ama. A única coisa que Deus derrama no meu coração hoje é o quê? O amor dele. Então uma garantia que eu posso ter, seremos salvos do quê? Da ira de Deus. Então nenhum crente aqui vai experimentar o quê, irmãos? A ira de Deus. Nem hoje e nem no futuro. Por isso que eu falo, Deus não está mais bravo com você. Deus não está mais irado com você. Deus não se ira mais com o crente justificado. Ele não ira mais com a gente. Entendeu, igreja? Amém? Então esse é o primeiro ponto. Vai. Versículo 10. Agora, porque se nós, olha o que ele vai dizer, irmãos. Sendo inimigos, fomos o quê? Reconciliados com quem? Com Deus, através do quê? Então o que ele diz? Ele está falando sobre o que Deus fez nas nossas vidas. Então nós fomos justificados, ou seja, livres da condenação. Segundo, nós éramos o quê? Inimigos de Deus, lembra? Estávamos em um conflito com Deus. Irmãos, é aquela coisa de guerra, não sei se você entende. É mais ou menos o que acontece lá em Israel, Palestina, entendeu o que eu estou dizendo? Guerra, que não tinha o que resolver. Esse era o nosso estado espiritual. A nossa relação com Deus era assim, estado de guerra. Mas isso foi o quê? Resolvido. Nós hoje estamos em perfeita comunhão com Deus. Entendeu? Deus não, para nós, ó, ele não vira o quê? As costas. Entendeu? Vou mais além. Não tem como quebrar essa comunhão. Porque essa comunhão não foi estabelecida por mim. Quem é que estabeleceu essa comunhão com Deus? Minha com Deus. Ah lá, pela morte de quem? Foi o Senhor Jesus, irmãos. Foi Ele que fez o acordo de paz. Foi Cristo que estabeleceu o acordo de paz entre eu e Deus. Entendeu? Então hoje eu tenho paz com Ele, nós estamos em paz. Estamos, como eu brinquei semana passada, né, que nem as crianças falam, estamos de bem. Eu e Ele estamos de bem. Né? Não estamos mais de mal, estamos de bem.
Não porque em mim há alguma virtude ou eu fiz algo bom, não. Mas é simplesmente graça, favor imerecido, obra do Senhor Jesus. Quem está entendendo, igreja? Irmão, isso é maravilhoso, igreja. Porque eu posso saber que no meio das tribulações eu posso contar com quem? Com Deus, com Jesus. Estamos em paz. Ou seja, Ele não está contra mim. Porque naturalmente a gente pensa, se eu estou passando por isso, é porque Deus está contra mim. Ele está falando, não, é o oposto. Ele está com você. Em seu favor, manifestando a graça dele. Quem está entendendo, igreja? Ele está ao nosso favor. Então hoje, eu e ele, nós estamos em paz. Aí ele diz, se hoje estamos em paz, quer dizer, fomos aproximados, reconciliados. Lembra que eu falei da reconciliação? Paulo está pregando aqui a mensagem da reconciliação. Explicando a reconciliação. Só que em Romanos, né? Lá a gente lê em Coríntios. Muito mais. Quer dizer, o mais difícil foi feito. Que era o quê? Nos reconciliar com Deus. Nos aproximar. Nos fazer amigos de Deus. Nós éramos inimigos. Nos fazer amigos de Deus. O que ele fala? Muito mais. Tendo sido já, olha lá, irmãos, já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então ele diz que nós temos a garantia do quê? Da salvação plena. Compreendeu? Ou seja, a garantia da minha salvação, não sou eu. Não é você. A garantia da sua salvação não é você. É importante entender isso. Ninguém é salvo aqui, irmãos, por si mesmo. Porque está fazendo algo certo ou errado. Ninguém é salvo por isso. Você é salvo pelo quê? Pela morte, pela obra de Jesus, irmãos. É isso. Fala, Gabriel Paulo. O mais é colocado para a gente é que nós temos que fazer por onde. Como a irmã Vani falou. Né? Mas o pecado, né? Tem um pecado de não tem mais. É quem esteve aqui nessa mesma escola da fé, que está dentro do começo, quando começou, lembra que nós começamos com a nossa identidade em quem? Em Cristo. Então o versículo-chave foi ali o próprio apóstolo, o próprio Paulo dizendo, em 2 Coríntios 5,17, que nós já nos tornamos uma nova... Não, acabou. Não tem mais o que discutir. É fechar as portas e correr para a glória. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então nós somos salvos. Olha quem está falando. A garantia da nossa salvação hoje é porque nós estamos em paz com Deus. Deus não está mais contra você. Quem entendeu agora? Amém. Deus está ao nosso favor, irmãos. Amém. É óbvio que Deus vai nos receber. Vai nos receber. Amém? Amém? Verso 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em quem? Em Deus. Em quem? Em Deus. Porque aí é interessante, essa alegria nossa, no final, Paulo está dizendo o seguinte, não é só porque nós temos paz, porque temos acesso à graça, entendeu? A esperança das coisas que nós vamos participar. Mas ele está dizendo o seguinte, que essa alegria é no próprio quem? Na própria pessoa de Deus. Amém? No próprio Deus. Nós nos alegramos em quem, irmãos? No próprio Deus. Porque antes nós tínhamos medo dele. Lembra de Adão? Adão, por que você se escondeu? O que ele disse? Tive medo. Por isso que escondi. Então, quer dizer, antes de Cristo, como é que nós vivíamos em relação a Deus? Medo. Porque, né? Se Deus está irado com a gente, papai do céu fica bravo e papai do céu, né? Fica ali bravo, então cuidado. Porque qualquer hora papai do céu castiga. Aí você ficava como? Papai do céu. Você cresceu como? Morrendo de medo, papai do céu. Mas... Entendeu? Agora, nós temos medo dele? Irmão, tem como ter medo? Desse Deus? Não, hoje nós o quê? Obrigado, Pai. Obrigado pelo seu amor, Pai. Amém? Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos fez, por tudo que foi feito, mesmo eu não merecendo nada. Obrigado, meu Pai. Então hoje nós nos alegramos em quem?
em Deus. Por meio de quem? Por nosso quem? Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos plena comunhão, reconciliação, união com esse Deus. Aleluia, igreja! Glória a Deus! Amém! Glória a Deus! A gente pode se alegrar nas tribulações? Sim ou não? Por isso, volta no versículo 3, obreiro Paulo, por favor, que a gente vai encerrar agora. E não somente isso. Também nos gloriamos aonde? Nas tribulações. E aí ele vai dizer por quê? Porque as tribulações em nós, no crente, ela tem um efeito diferente. É, pastor? Tem. Olha o que ele diz. Sabendo que a tribulação produz. Ou seja, a tribulação na vida do crente não mata ele. Não destrói. Não é o fim. Quem está entendendo? A tribulação, na verdade, ela vai trabalhar, ela vai criar, ela vai o quê? Produzir. Produzir o quê, pastor? A paciência. Aí, obreiro Paulo, pode colocar na NVI rapidinho. Deixa eu ver como é que a NVI vai traduzir isso. Na NVI fica o seguinte, perseverança. Produz o quê? Perseverança. O que significa isso? Resistência. Então ele está dizendo o seguinte, que a gente no meio da tribulação, a gente não se abate, mas a gente permanece. Amém. Mas por que a gente permanece, irmãos? Por causa de nós mesmos? Não, porque confiamos no quê? No amor de Deus para conosco. Amém. Queridos, o que você precisa ter é a convicção que Deus te ama. Você tem que crer nesse amor de Deus, independente. Amém? E quanto mais você crê nesse amor de Deus, mais a tua fé, ela fica firme, forte. Quem está entendendo? O sentido ali é justamente essa, resistência, convicção firme, fé inabalável. Amém? Segue, obreiro Paulo. E aí, obreiro Paulo, vou pedir para o senhor voltar para corrigir. Aí ele fala, e a paciência, a experiência. Como assim experiência? Ele está dizendo o seguinte, aqui é que quando você vai passando por essas tribulações, que vai gerando essa resistência, no fim de tudo só vai confirmar a tua fé. Entendeu? Ou seja, só vai dizer o seguinte, a tua fé é uma fé que realmente está alicerçada no lugar certo. Ou seja, ela foi posta à prova e realmente passou. Entendeu? Realmente é uma fé pura. Mas por que é uma fé pura? Porque confia no quê? No amor. Deus me ama. Entendeu, queridos? Deus me ama. E aí da experiência, traz o quê? A esperança, a convicção de um futuro bom. Entendeu como é que é? E aí cresce cada dia mais essa convicção. Deus tem o melhor para mim. Quantos creem que Deus tem o melhor para você? Diga assim, Deus tem o melhor para mim. Aleluia! Glória a Deus, igreja!